Vamos abrir nossa Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a ceia. Dificilmente nós trazemos uma palavra direcionada sobre a ceia, mas hoje nós vamos trazer uma palavra direcionada sobre a ceia para entendermos o que é a ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Amém? Adoramos, Senhor, pela tua palavra, pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos estar assentados. Irmãos, nós sabemos que a ceia foi instituída logo depois da Páscoa. Jesus estava ali com os seus discípulos, participou da Páscoa, e diz que logo depois da ceia da Páscoa, ele tomou o pão e começou ali a instituir a ceia. É interessante que às vezes passa despercebido que na Páscoa você tomava o cálice primeiro, e na ceia Jesus instituiu o pão em primeiro lugar. São pequenos detalhes, mas que nós não vamos trazer nenhum conhecimento sobre isso esta noite. Vamos falar o que é a ceia. A ceia é a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. É um memorial, é uma lembrança. Então é um memorial, é uma lembrança. E eu estava pensando, quando estava lendo sobre a ceia, assim, é uma lembrança. E é interessante que Lamentações diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o que me pode dar esperança? E eu comecei a imaginar o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança é quando eu vou lá no livro do Gênesis, logo no princípio, e eu vejo ali, quando Deus falou assim, com o homem caído: da semente da mulher sairá um que pisará a cabeça da serpente. Então, a nossa vitória, Deus já estava decretada, porque a Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Pedro diz isso, mas manifestado agora por amor a nós. Então, quando eu olho lá para o livro do Gênesis, então eu já vejo que a nossa esperança estava ali. E quando nós começamos a caminhar, nós vamos ver que o Cordeiro sempre esteve presente. O Cordeiro substituiu a oferta de Abraão, que era Isaque, que Deus tinha pedido a Deus que desse o seu filho. Então, quando Abraão olha, ele vê o substituto. O Cordeiro estava ali. Irmãos, que coisa extraordinária. Quando nós vamos caminhando na Bíblia, nós vamos ver que Deus sempre proveu algo extraordinário para nós. Então, a nossa esperança, quero trazer à memória. Então, a ceia é uma lembrança. Não podemos esquecer, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Qual era a esperança do povo no Egito? Quando começaram a clamar, a esperança deles estava lá. Matem um cordeiro, passem o sangue na verga da porta, se alimentem dele. A esperança deles estava ali. Era a vida. Não havia juízo para eles, juízo sobre o Egito, mas libertação para o povo de Israel. Iriam sair para se cumprir uma profecia do Senhor. Irmãos, eu sempre falo isso, as profecias de Deus, elas vão se cumprir. E quando nós vamos examinando a palavra, nós ficamos maravilhados de ver que o Cordeiro sempre esteve presente. E num belo dia, João está lá, e ele vê vindo Jesus. E ele diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Não mais aquele cordeiro que libertou o povo lá no Egito para sair para a terra prometida, mas agora o cordeiro que viria para perdoar o pecado. Era um único sacrifício. E Isaías diz isso. Quem creu na nossa pregação foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, parecer, nem formosura, nada que nos agradasse. Ele não tinha nada. Mas ele foi lá no Calvário. Isaías 5,7 diz assim, o cordeiro foi como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Ali estava o cordeiro, mas não mais o cordeiro lá que substituiu Isaac. Não mais o cordeiro lá do Gênesis, agora o cordeiro de Deus, agora Jesus Cristo se doando por cada um de nós. Para que nós agora tivéssemos perdão do nosso pecado e pudéssemos entrar além do véu no Santo dos Santos, onde Ele abriu o caminho, o novo e vivo caminho para cada um de nós. Então, o que é a ceia? A ceia é um memorial, mas a ceia é uma ordenança. A ceia é um compromisso de fé. Irmãos, quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos que ali Ele cravou a nossa vitória. A nossa vitória foi cravada na cruz, quando Ele foi na cruz. Então a ceia, irmãos, ela traz à nossa memória um compromisso nosso com o Senhor. Ele foi lá, a Bíblia diz que Ele foi um sacrifício vicário, Ele morreu em meu lugar, no lugar de outra pessoa, Ele morreu no nosso lugar. Então é um compromisso, então a ceia, ela vai muito mais além do que o pão e o vinho, é um compromisso. Fazer isto em memória de mim, até que Ele venha. Jesus, quando tomou a Páscoa com os discípulos, Ele falou assim, olha, não vou mais tomar a Páscoa com vocês, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco, no reino de meu Pai. Então, um dia Ele vai estar conosco ali, vamos participar da ceia. Então, irmãos, a ceia, ela não é só comer o pão e beber o cálice, ela vai além disso. A ceia é um compromisso de fé. Jesus foi fiel, e a Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Diz que o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi na cruz para dar paz para mim e para você. Ele foi por causa disso, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele foi lá no Calvário, Ele falou assim, olha, eu estou comprando a paz. Ele foi o penhor. Ele foi a nossa garantia. A Bíblia diz que Ele é o penhor da nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro diz assim, que nós fomos regenerados para uma herança incorruptível, inacessível e inextinguível, não vai acabar nunca. Então Ele é o penhor da nossa herança. Ele garantiu. Quando Ele foi na cruz, Ele falou assim, olha, eu estou garantindo a paz para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe, e para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, sora me canta. Oh, decante, ova, surianderiais. Oh, decanta, surianderiais, ele me canta. Aleluia, aleluia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos caminhando, Jesus vai ao Calvário. E lá na frente, João está lá, tendo aquela revelação extraordinária. Mas diz a Bíblia que João começa a chorar. E ele fala assim, olha, quem pode abrir este livro? Não há ninguém no céu, na terra, embaixo da terra que pode abrir o livro. E o anjo fala para ele assim, olha, o cordeiro que foi morto, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele é digno de abrir o livro. Então o cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando nós celebramos a ceia, nós entendemos isso. Jesus morreu na cruz, Ele cravou lá a minha vitória e a tua vitória. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele disse assim, olha, fazer isto em memória de mim, até que Ele venha. Jesus vai voltar. Irmãos, nós aguardamos com ansiedade que Ele vai voltar. Ele virá buscar a sua igreja. Ele diz assim, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte. Irmãos, por que nós ainda estamos aqui? Por que Jesus ainda não arrebatou a sua igreja? Por que não nos levou?
que nós temos que anunciar a morte dele. Jesus foi na cruz, ele morreu em nosso lugar, morreu para nos dar vida. Ele disse assim: eis que eu vim para dar vida, e vida com abundância. Então anunciais a morte dele, até que ele venha. Nós temos que anunciar que Jesus morreu, ele morreu lá na cruz, ele morreu em nosso lugar. Mas anunciar a morte dele, até que ele venha. Ele ressuscitou. A morte não pôde conter o Senhor lá, ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nesta noite, é uma noite de festa. A ceia é uma festa, é a comunhão do corpo e do sangue do Senhor, mas é a nossa vitória na cruz do Calvário. Então, é o nosso testemunho de fé. Senhor, eu sei, Senhor, que tu foste à cruz, que tu morreste, ressuscitou, mas eu estou aqui, eu creio. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O meu justo justificará muito. Então, Jesus foi na cruz e quando ele olha para nós, ele fala: olha, esse é o resultado do Calvário. Nós somos o resultado do Calvário. Jesus morreu lá, mas nós reconhecemos que ele é o Senhor, que ele nos salvou, que ele nos resgatou, que ele perdoou o nosso pecado e muito mais, que ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus Cristo. Que nesta noite, ao celebrarmos a ceia, neste propósito da ceia, irmãos, a ceia também tem um propósito de cura espiritual. Que o Senhor possa nos curar, que haja cura espiritual nesta noite, que haja cura física, mas muito mais cura espiritual, que nós possamos entender que nós somos o corpo de Cristo e cada membro é importante no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.